O Identidade já está no ar e eu preciso te lembrar que é sempre muito bom ter a sua companhia por aqui, viu? Na terça-feira nós estreamos o primeiro episódio que gravamos fora do estúdio. Nós viajamos até o estado do Mato Grosso do Sul, na região ali do Pantanal, para conhecer pessoas e projetos dessa região que é rica demais em histórias, cultura e diversidade. No programa de hoje, nós vamos conhecer a Nilza Bandeira, que vive da pesca e da apicultura. A Nilza faz parte do projeto apiário Flor de Camalote, que incentiva a prática da apicultura das famílias ribeirinhas como uma forma ali alternativa de geração de renda e é mentorado pelo Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural, o IPED. Se você não conseguiu assistir ao episódio anterior, acesse ntplay.com/identidade e fique por dentro de todos os programas que já foram ao ar. Além disso, também é possível ali enviar o link do YouTube para algum amigo ou familiar que ainda não conheceu ou não conhece a TV Novo Tempo. Então acesse youtube.com/Novo Tempo, porque é lá que a nossa programação é passada 24 horas por dia ao vivo e é possível assistir de onde você estiver. Combinado? Agora nós vamos falar sobre o projeto Anjos da Esperança e o objetivo da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é levar o amor de Cristo para as pessoas. Como você já deve ter percebido, a nossa programação não passa nenhum tipo de propaganda comercial, diferentemente de outras emissoras, viu? Por isso temos o projeto Anjos da Esperança, que por meio das suas doações colaboram financeiramente para que a Novo Tempo continue levando a mensagem do amor e da esperança da salvação para todas as pessoas. Neste mês de março, nós estamos convidando você, que já é um anjo da esperança, a dar um passo de fé doando o dobro do que você costuma doar. Ou, se você ainda não é um anjo da esperança, você pode ser um doador agora mesmo. É só entrar em contato através do telefone 12 21 27 30 30 e fale com os nossos atendentes que já estão disponíveis para você desde 8 da manhã até 11h30 da noite. Ou então, se você preferir, você pode fazer o cadastro no site anjosdaesperança.com. A esperança sem cedilha no site, tá bom? Eu vou para um intervalo bem rapidinho, são só 30 segundos e na volta tem o segundo episódio da série especial do Identidade no Pantanal. Eu volto já! Nilza Bandeira faz parte de uma família de pescadores da região de Miranda, no coração do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Nilza cresceu conhecendo os segredos dos rios e sua vida é pautada pelas coisas que a natureza oferece. Enquanto os rios estão fechados para a pesca, Nilza trabalha com a produção do mel. A história de hoje é cheia de detalhes e conta como é viável gerar renda através de recursos proporcionados pela natureza. E nós viemos aqui hoje no bairro Beira Rio, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, para conhecer melhor a história da dona Nilza Bandeira Zuiter, de 58 anos, que é pescadora e apicultora hoje. Eu queria começar perguntando um pouco sobre a sua infância. Aonde que a senhora nasceu, em que contexto, quantos irmãos eram? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu nasci aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, na cabeceira do rio Salobra, que a gente chamava de Salobrinha. E somos em 7, né? 4 mulheres e 4 homens, né? E sou nascida aqui mesmo. E vocês viajavam vários lugares, moraram um pouco aqui, um pouco no Paraná, um pouco no Paraguai, sempre na beira do rio, né, dona Nilza? Sempre na beira do rio, sempre em contato com a natureza, porque o meu pai sempre buscou isso, né? Ele sempre quis viver em contato com a natureza. Então a gente se criou na beira do rio, nascemos na beira do rio e se criamos na beira do rio, pescando e vivendo da pesca, né, a vida inteira. A senhora inclusive aprendeu a pescar com o seu Joaquim, seu pai? Sim, meu pai ele ensinou todos nós a pescar. Então a gente pescava e vivia do que o rio produzia, né, tirava palmito na beira do rio, né, do coco bacuri e fazia com peixe frito ou peixe assado, comia com farinha. Então a gente vivia sempre na beira do rio.
E vendia também os peixes que pescavam? Os peixes a gente vendia para comprar o que a gente não conseguia, né? Era açúcar, sal, né? Alguma roupa, né? Alguma coisa que o rio não fornecia para a gente, porque o alimento o rio fornecia, né? Uhum. Então a gente tinha que sempre vender um pouquinho para poder tirar o resto da despesa, né? E a gente conversou um pouquinho antes da gravação, a senhora me contou uma época que vocês moraram ali no Paraguai. E do Rio Paraguai, vocês foram desbravando bastante ali naquela região. Seu pai tinha um radinho de pilha, que era uma coisa desconhecida para quem era ali da região, que acabou sendo trocado por algum outro alimento, alguma outra coisa Por assim. alimento, é verdade. A gente saiu da cidade de Rondonópolis, rodando, né? Porque nós não tinha motor para funcionar a lancha, que era de madeira, que meu pai mesmo produziu, com a árvore morta que a gente achou, e aí a gente produziu uma lancha e as canoas. Só que como a gente ficou muito tempo rodando no rio ali no Rio Vermelho, que deságua no São Lourenço, que vem a desaguar no Paraguai. E que foi mais de 30 dias. Então nosso alimento acabou. Mas meu pai tinha levado uns radinhos de pilha, alguma modernidade assim mais da cidade, que naquela época as pessoas não tinham, né? 30, 40 anos atrás, eles não tinham. Aí a gente trocou com arroz com casca, alguma rapadura, alguma coisa assim, e daí a gente socava o arroz no pilão todo dia à tarde. Parava onde parava, a gente socava o arroz na mão de pilão para poder descascar, tirar a palha do arroz para ainda aí fazer aquele arroz para a gente comer ainda. Então todos os filhos, né, com os irmãos, nasceram nesse contexto, na beira do rio, sempre envolvido com a pesca e tudo mais. Sempre assim, sempre envolvido com a pesca, sempre na beira do rio. A gente foi pantaneiro desde que eu me lembro por gente. E aqui a senhora conheceu seu esposo? Foi, eu conheci meu esposo aqui, ele veio do lado de Santa Catarina, que os pais dele moravam para lá, e eles vieram para cá, porque viu falar que no Mato Grosso do Sul era muito bom para pesca, e lá no Paraná eles pescavam nos outros rios para lá, Santa Catarina e Paraná. Aí a gente se conheceu aqui, justo aqui debaixo da ponte mesmo. Olha só. E nessa vida de beira do rio, indo para lá e para cá, vocês acabavam não estudando, né, dona Nilza? Não estudamos, nem eu, nem minhas irmãs, meus irmãos, meus pais. Então, porque como a gente vivia sempre no mato, na beira do rio, não tinha condições de estar frequentando escola, né? Então a gente não tinha estudo algum. E quando que você teve essa necessidade de aprender a ler e a escrever? Quando que brotou de você essa vontade de aprender? Eu sempre tive muita vontade de aprender a ler e escrever, mas desde pequena eu sempre tive que trabalhar para ajudar a criar meus irmãos. Eu comecei a trabalhar com menos de 10, 11 anos, eu já estava no rio ajudando a pescar para poder sustentar os irmãos. E daí a gente não tinha condições de ficar na cidade para estudar, porque ia faltar o básico, né? Que era alimentação. Aí, quando eu tive a oportunidade de, já mais para frente, né, de vir para a cidade, eu vi que as coisas eram muito difíceis para quem não sabia ler. Porque o peixe que você pescava, que você vendia naquela época era para o peixeiro, ele pagava o preço que queria, porque a gente não sabia fazer conta. Se você ia na cidade, você via uma placa, você não podia ler aquela placa, não sabia o nome da rua, você ficava como uma cega na cidade, sabe? Se você fosse sair para algum lugar, você não pegar o ônibus, como você pega um ônibus, você não sabe ler, você não sabe o que está escrito ali. Então, para a gente era muito difícil mesmo. E sempre aquele anseio ficava com a gente, mas nunca tinha oportunidade de aprender. Mas daí foi que quando teve a colônia de pesca, formou-se uma colônia de pesca, já estava mais evoluído um pouco, foi que a gente teve a oportunidade de conhecer a Denise e conversando, tocando conversa. E ela falou, tem que ter uma maneira de ajudar os pescadores, né? Aprender pelo menos um pouco, pelo menos o básico para se defender, saber ler uma placa de ônibus, saber fazer uma continha quando vende o peixe, saber olhar no celular,
né? Atender um telefonema, ver o que está escrito ali. E a Denise, ela é voluntária do IPED, né? Ela é voluntária do IPED. E aí ela resolveu abraçar essa causa e dar um jeito de fazer vocês aprenderem a ler e a escrever. Sim. Antes mesmo dela de ter sido criado o IPED, ela já buscava, ela já lutava, que foi ainda em 2004. Ela já buscava ajuda para gente, ela já corria atrás. Aí foi mais para frente, foi que eu acho que ela criou o IPED, mas antes ela já vinha buscando ajuda. Aí, só que era difícil, né? Porque você depende de uma prefeitura, uma coisa assim, mas ela sempre conseguia algum voluntário, né? Que doava algum livro, alguma coisa. E a senhora comentou para mim que tem muito orgulho das suas origens de ser pescadora. Fala um pouquinho desse sentimento. Eu tenho muito orgulho porque o meu pai e minha mãe, eles são paulistas, sabe? Mas eles vieram para cá, para o Mato Grosso do Sul, há muitos anos. E ele amava a natureza, então ele passou isso para todos os filhos. A gente tem amor pela natureza, a gente tem orgulho de ser pantaneiro, a gente tem orgulho de falar que a gente é ribeirinho, que a gente vive na beira do rio, que a gente vive de pesca, que a gente vive de apicultura, que a gente quer proteger porque a gente sabe o que é, porque a gente vive aqui. Então, cada árvore que é cortada ou cada árvore que é queimada, para nós faz uma diferença muito grande, porque eu estou aqui, eu vi aquele ingá nascer e aquele ingá está lá com 40 anos produzindo frutos. Então, eu tenho amor por essa árvore, por essa natureza. E assim também é meus irmãos, minha família, porque a gente nasceu e criou no Pantanal, sabe? Então, uma coisa é você amanhecer o dia na cidade, outra coisa é você amanhecer o dia escutando o canto dos pássaros. Verdade. Os passarinhos te acordar. É diferente, né? É outra vida, né? É outra, né? A gente vai fazer uma pausa rápida aqui para chamar o intervalo. A dona Nilza comentou ali que ela é apicultora também hoje. A gente vai saber no próximo bloco como que a apicultura entrou na vida dela. Então você aí de casa não saia daí, porque a Identidade hoje está fazendo essa série especial sobre algumas pessoas e alguns projetos aqui da região do Pantanal. Então não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta hoje aqui no bairro Beira Rio, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, conhecendo a história da dona Nilza. Ela que é pescadora e apicultora, nasceu nesse contexto sempre na beira do rio, nasceu ali no rio Salobrinha, como ela chamou. Contou um pouco pra gente nesse bloco anterior sobre como ela foi criada, a maneira como ela aprendeu a pescar com o pai, seu Joaquim, e como a pesca é presente na vida dela. Mas muitos pescadores não sabiam ler e escrever e viram que isso fazia muita falta. A dona Nilza teve a oportunidade de aprender com esse projeto chamado Pescadores de Letras? Não. Pescando Letras. Pescando Letras. E depois foi o Barcos de Letras. E depois o Barco de Letras, onde ela aprendeu a ler e escrever, e isso tornou o mundo dela mais colorido. Mas aí em 2019, dona Nilza, veio uma lei que proibiu praticamente os ribeirinhos, ficou muito restringida essa questão da pesca para vocês, pescadores ribeirinhos, né? Foi liberado mais para os turistas, mas quem vivia daquilo tinha muitas restrições. Sim, é verdade. Foi criado medida para os peixes, medida máxima e de tamanho máximo. Os peixes já tinham medida mínima, passou até medida máxima. A gente já podia pegar eles até uma certa medida, né? Aí depois teve a medida máxima. Você pega o peixe, por exemplo, de 83, aí quando chegar com 1,12 m, você já tem que soltar. Você tem só aquele... Aí tá, ainda estava bem difícil, mas daí veio que eles criaram esse parque, o Rio Negro. E ele tem uma zona muito grande de amortecimento. Os pescadores profissionais, que realmente artesanais, que vivem da pesca, os catadores de isca, não pode nem navegar naquela área. Ficou só para o turismo. Então, a vida da gente ficou muito complicada de conseguir, né, pagar as continhas do dia a dia, sobreviver da pesca.
E em seguida também veio a pandemia da Covid-19, que agravou ainda mais a situação, né? Aí o pouco de peixe que a gente pegava, a gente não conseguia vender por causa da pandemia. Então foi bem naquelas épocas que as pessoas não podiam nem sequer sair de casa. Aí depois as pessoas priorizavam mais ficar nas suas cidades e não ficar viajando. E aí o peixinho que a gente pegava não conseguia vender. Uhum. Aí ficou difícil para se manter, né? Para comprar até o básico. E quem que teve a ideia de ensinar vocês, pescadores, a mexerem também com as abelhas, né? Quem teve a ideia foi a Denise, do IPED, que ela viu a gente passando por essas dificuldades, né? Aí ela falou assim, tem que ter uma maneira de ajudar os pescadores a ter outra renda que não viva só da pesca, mas que eles têm uma renda que eles não precisem sair assim fora da natureza, porque eu deixei bem claro para ela e para todos que falam comigo, falo assim, eu não vou sair do rio, de maneira nenhuma, mesmo se eu não puder pescar nada, eu vou ficar dentro da minha lancha, mas vou ficar no rio. Porque é o que eu conheço, é o que eu gosto e eu vou ter contato com a natureza, de qualquer maneira. Daí, essa ideia da apicultura que a Denise teve foi muito boa, mas a gente não tinha condições. No meu caso, eu não tinha condições alguma de comprar uma caixa para pegar uma abelha, colocar no Pantanal uma colmeia, porque precisa do IPI, precisa da roupa, precisa de fumegador, precisa de caixa. E a gente não estava tendo dinheiro nem para comprar alimento. Nem para o básico. Nem para o básico, que a gente estava dependendo de doação que o Instituto IPED estava conseguindo com a rede de apoio para dar cesta básica para a gente se alimentar. Então a gente não ia ter condições de começar na apicultura. Aí ela escreveu um projeto, o Instituto IPED montou um projeto que concorreu lá fora com várias outras instituições e outras pessoas que também precisavam. Mas Deus quis que eu fosse beneficiada por esse projeto. Foi que assim que eu consegui comprar minhas primeiras caixas para colocar a abelha. E vocês tiveram também um treinamento de como lidar com isso, Sim. como fazer toda essa questão da coleta do mel e tudo mais. Porque só a boa vontade da gente não adianta, né? Porque a apicultura, ela envolve muito, assim, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Então a gente fez muitos cursos para poder conhecer a fisiologia das abelhas, conseguir aprender como que ela vive, como que ela se reproduz, como que se manuseia, como que vai fazer para ela produzir o mel, como que vai cuidar na época do frio. Então a gente teve que fazer curso, aí vem aquela parte importante. Se a gente não tivesse aprendido o básico, que é na leitura de aprender a ler e escrever, que foi dado esse curso para a gente lá atrás. Então, como que a gente ia estar fazendo esses cursos de apicultura, né? Sim. E aí, além de pescadora, começou a unir essa outra profissão que é de apicultora. Sim. Isso foi mais restrito para as mulheres da comunidade? Foi oferecido para as mulheres e para os homens. Só que os homens, eles já têm mais, assim, eles já vai ajuda no pesado e a gente, que é a mulher, fica ali para fazer o serviço mais leve, o serviço mais delicado, porque os homens, sem ser a apicultura, eles têm a pesca. Então, quando ele está pescando, nós estamos fazendo outras coisas, né? Que é montar a caixa, desopercular um mel, bater um mel, envasar esse mel. Então as mulheres sempre estão fazendo esses serviços, né? E o que essa capacitação da apicultura representou para as mulheres? Foi um passo decisivo, né? Foi um passo decisivo na nossa vida, porque eu acho que a gente não se vê mais sem trabalhar com a apicultura, porque a apicultura abre um novo horizonte na nossa vida. A gente sabe que a gente não está só produzindo uma renda, a gente sabe que a gente está ajudando a proteger o meio ambiente, porque as abelhas, elas são uma grande polinizadora no Pantanal. Então a gente sabe que não é só por produzir um alimento natural, sem agrotóxico, que faz muito bem para a saúde, não é só isso. Além do benefício para a comunidade, a renda que traz
uma vida melhor, a gente sabe que a gente está ajudando a preservar a nossa área no Pantanal. E a senhora comentou uma parte importante, que é a relação com a natureza. Que vocês foram nascidos e criados no meio da natureza, gostam, amam, respeitam muito a natureza e lutam para essa preservação. Inclusive fazendo curso de brigadista para combater os incêndios, que não são poucos em épocas de seca, né, dona Nilza? São muitos, então são vários fatores, né, que levam o nosso Pantanal, e eu acho que várias áreas do nosso país queimar. São as mudanças climáticas, e nossas áreas de mata ciliar estão sendo muito prejudicadas, né, no progresso. Querendo ou não, todo mundo está ajudando a destruir um pouquinho o meio ambiente. Então eu acho que a pessoa podendo ajudar a contribuir para manter o que nós temos, para preservar, a gente tem que fazer de tudo que for possível. Você morando na cidade ou você morando como eu, mas aqui em contato com a natureza. De alguma maneira, se você plantar em algum lugar uma árvore, se você de alguma maneira você ajudar uma comunidade ribeirinha que plante árvore, que cria abelha, que ajuda a preservar a natureza, você está ajudando não só a você próprio, mas também você está ajudando a geração futura, para os seus netos, para os seus filhos, para ficar uma coisa melhor, sabe? E falando em geração futura, né, a senhora teve 2 filhas, Sim. que hoje já vivem uma realidade um pouco diferente da sua, porque estão tendo a oportunidade de estudar. As 2 estão cursando um curso superior, inclusive. Sim, verdade. Eu sempre, quando as minhas filhas chegou na idade de estudo, elas nasceu com 12 dias de dieta, eu já estava pilotando a lancha, lavando uma fraldinha que era de pano na mão aqui, pilotando a lancha com a outra mão, cuidando do bebê. Com 12 anos, elas já estavam já no colégio, já fazia tempo estudando, porque eu sempre quis que elas estudassem. Eu sempre quis, porque é uma coisa que a pessoa aprende a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Elas estão estudando lá, mas elas não querem de maneira nenhuma esquecer o lugar que elas viveu, as origens delas. Aliás, elas, quando pode, o máximo que pode, elas vêm para nós ir para o rio, para a gente sair de lancha. Então, isso eu acho muito legal. Eu quis que minhas filhas estudassem, tivessem uma oportunidade de estudo, que quando eu era mais nova eu não tive. Eu falei, minha filha, a mãe vai continuar pescando, a mãe vai continuar na natureza, vocês também são parte dessa natureza. Mas é bom que vocês estudem para vocês verem uma maneira de ajudar a preservar também essa natureza aqui, né? E esse legado está sendo levado adiante não só pelas filhas, mas agora a neta também, que a senhora comentou. A Isis, de 9 anos, também ama a pesca, ama a natureza e quer inclusive uma roupa para poder mexer com as abelhas também, né, dona Ela Nilza? fala, ô vó, eu quero ir com você, vó, eu quero ir lá mexer com as abelhas, quero ir lá, vó, comprar uma roupinha para mim. Falei, a avó vai comprar, que você vai mexer com as abelhas também, com a avó. Pode deixar, que a avó vai comprar uma roupinha para você ir na apicultura também. Tá certo. Dona Nilza, eu quero muito agradecer a oportunidade de conhecer um pouco da senhora, da sua história, da história da sua família e ver como é bonita essa relação que vocês têm com a natureza que Deus criou. Então, que Deus continue abençoando a senhora como pescadora, como apicultora, como mãe e como avó, para que esse legado de amor à natureza continue dentro da sua família e da sua comunidade. Eu que agradeço muito vocês, eu fico muito feliz por poder estar participando, de saber que a amizade é a melhor coisa que tem. Se eu não tivesse conhecido pessoas como a Denise, se eu não tivesse conhecido pessoas como vocês, se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer a Denise, que tem o projeto do IPED, da Bruaca, que divulga nosso mel lá fora, que leva para mostrar para o mundo que é um mel orgânico, é um mel produzido realmente com a intenção de não ser apenas um produto, mas de preservar realmente a natureza. Então, a gente não seria nada, a gente é grato por tudo, por você estar aqui hoje com a gente, debaixo dessa sombra, desse pé de manga, e estar conhecendo um pouco a nossa realidade. Verdade, está sendo uma grande oportunidade para a gente também. Obrigada. E a você de casa fica então o nosso recado para que você cuide da natureza, mesmo morando num centro urbano, numa cidade. É possível sim fazer a diferença, plantar árvores frutíferas, ter hortinha em casa, enfim.
ter esse contato com a natureza que Deus criou, que nos faz sempre muito bem. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.